Graça e paz, Lídias. Estamos começando a nossa lição número 11. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de reunirmos, ó Pai, para aprendermos da Tua Palavra, uma lição tão importante que tem falado aos nossos corações, que tem sido ministrada aos nossos corações. Te pedimos, Espírito Santo, que continue nos orientando, falando, nos dando temor e que possamos, Senhor, sobretudo, dar frutos dessa palavra que temos aprendido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Lição número 11, do dia 13 de junho de 2021. E o título da nossa lição é o presbítero, o bispo ou ancião. E nós vamos entender por que essas três essas três titularidades com o mesmo sentido, não é? Nosso textuário está em Tito, capítulo 1, versículo 5, e diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Nós já falamos sobre a função do evangelista na aula passada, e nós vamos falar sobre presbítero hoje. E a verdade prática fala assim: o presbitério deve ser construído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Ele vai ser uma função de pastor, mas é uma pessoa adjunta do pastor, que trabalha com o pastor no fortalecimento, na manutenção dessa igreja, nas diretrizes dessa igreja. Ele vai trabalhar com o pastor para que a igreja tenha crescimento. Leitura bíblica em classe, Tito capítulo 1, versículo 5 ao 7, e Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 4. E eu quero ler com vocês apenas a parte de Pedro, a referência de Pedro, 1 Pedro 5, versículo 1 ao 4, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro deixa claro a função e como deve ser feito. Por que, Osana, isso? Por que Pedro dá essa diretriz? Porque ele fala no versículo 3 que não tendo domínio sobre a herança de Deus. O rebanho do Senhor é a herança de Deus. Nós somos do Senhor, eleitos por Ele, escolhidos por Ele, amados e salvos por Ele. Ele é o dono desse rebanho, Ele é o sumo pastor. E quando esse sumo pastor aparecer, ele vai requerer da mão desses homens o que foi que ele fez com o rebanho, como foi que ele agiu com esse rebanho. Então, não é qualquer coisa, não é só um ajuntamento de pessoas, é o rebanho do Senhor que se reúne aqui nesta casa. Amém? A igreja local, irmãs, ela é o corpo invisível de Cristo num tempo e num espaço. E o que é essa igreja? Ela é constituída por distintos seres humanos. Por isso é preciso haver uma liderança que norteie seres humanos. Por isso não só norteie, na verdade, mas que também oriente, administre com sabedoria esse rebanho. Então, aprove ao Senhor levantar obreiros para dela cuidar, né? E a igreja local jamais poderia ser administrada por um único líder, apesar, né, da importância do pastor titular. Este deve contar com um grupo de obreiros aptos a ensinar e administrar a igreja local. Quem que é este? Os presbíteros, né? Ou o presbitério, o corpo de presbíteros também podemos chamar de presbitério. O nosso Pai, Deus, levantou presbíteros, homens honrados, de boa índole e idôneos, para junto do pastor titular cuidar e zelar do rebanho do Senhor. Vamos à nossa introdução?
No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. Então, o evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiu cada vez mais novos crentes. E quando nós lemos Atos 2:47, Lucas escreveu assim: todos os dias acrescentava o Senhor pessoas à igreja. Eles iam ouvindo o evangelho e iam se convertendo. E isso precisa de quê? Precisa de um líder. Então, esse líder, né? Quando nós abrimos a introdução, diz assim: no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes. Ser líder, irmãos, é uma questão muito importante, porque um líder, ele influencia pessoas. Ele está à frente daquele trabalho e ele vai influenciar essas pessoas, outras pessoas. Às vezes ele não está nem na frente de um trabalho, às vezes ele está no meio do povo. Você tem uma empresa, tem um grupo ali de 15 trabalhadores. Às vezes, talvez o encarregado ou o dono da empresa ou o chefe daquela seção, ele não tenha tanto impacto sobre os trabalhadores como tem um daqueles trabalhadores que lidera a galera toda. Irmã Ana, mas tem isso nas igrejas? Tem, irmãs. Nós temos, quando você vê uma pessoa se destacando como um líder de ministério, ou mesmo que não esteja na frente de uma liderança de ministério, nós temos um grupo grande de mulheres na igreja. E vai sempre haver uma mulher, vai sempre haver uma pessoa que tem uma liderança forte, e essa mulher agrega outras mulheres, às vezes até independente da líder, ou do líder. Né? Então nós temos que pensar nisso também. Então, havia nesse início da igreja líderes que orientavam os crentes e precisavam realmente desses homens no meio do povo, porque a igreja crescia. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local, porque os apóstolos estavam indo levar a palavra, viajavam por toda a Ásia, por toda a Palestina, saíram de Jerusalém cumprindo a ordem de Jesus para poder pregar. Mas quem ia cuidar do rebanho? O rebanho ia ficar sem alguém para poder orientar, para poder ensinar? Para zelar dos órfãos e das viúvas? Não, precisava ter essa pessoa. E aí eles levantaram o presbitério. Nosso primeiro tópico, a escolha dos presbíteros. Significado da função. Você sabe o que é um presbítero? O que significa essa função? Vamos aprender? De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis. E todo mundo, nós já sabemos disso, que o grego ele é a língua original, ela é a língua, de regra geral, do Novo Testamento. Então, presbis, pessoa mais velha. Então, presbíteros, presbítero, que vem do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, ou ancião, né? Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e da idade madura que formavam o corpo da igreja local. Então, presbítero, para eles, era o mesmo que ancião ou pessoa mais velha, que reportava a uma pessoa que tem a responsabilidade, que tem a vivência, né? Uma pessoa idônea, já viveu bastante, tem muito para ensinar. Esse era o sentido. É um sinônimo de bispo, do grego episcopos, supervisor, tá? De professor, do grego didáskolos, e de pastor, poimen. Então, quando nós vamos para a raiz da palavra dentro do grego, ela é tudo isso. Ela engloba um ancião, ela engloba um supervisor, ela engloba um professor, né? Ela engloba o sentido de pastor, de conduzir. Então, nós falamos de pastor nas 2 aulas para trás. E o que é a figura do pastor? A figura do pastor, ela vai englobar o sentido do presbítero, né? Um ancião que cuida da igreja, que tem zelo pela palavra, que ensina a palavra, né? Nem sempre é um ancião, porque os tempos mudaram bastante.
Então, hoje nós temos homens que são jovens, mas são muito bem preparados e que têm idoneidade, têm maturidade cristã para poder estar à frente do rebanho. Segundo subtópico, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde ele as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Tito, capítulo 1, versículo 4, 5 e 7. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Deus, ele ordenou, Deus, ele é ordeiro. Nós já lemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que ele disse, que Paulo escreve assim: façam tudo com decência e ordem. Deus gosta de ordem, irmãos. Então eu creio que o próprio Espírito Santo orientou esses homens, porque eram homens de oração, a buscar um meio de que houvesse ordem no crescimento dessa igreja. E foi assim estabelecido estes presbíteros. Paulo cuidou de organizar e administrar, e orienta a Tito, assim como orienta Timóteo, que era o jovem, que ele considera Timóteo como um filho dele na fé, e como se fosse um filho mesmo dele, e ele orienta esse jovem Timóteo nas coisas a respeito da organização da igreja, como se conduzir. E esse é um cuidado, inclusive, que pastores que estão e presbíteros que estão formando um novo grupo de auxiliares na igreja, de obreiros na igreja, nós temos orientações, cursos que vão levar ao entendimento desses irmãos que estão chegando, que almejam o ministério, que eles sejam bem orientados. As qualificações do presbítero. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos, e aí nós temos todas as referências aqui. Com a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas, e a palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Irmãs, leiam essas referências, tá? As anteriores aqui, as próximas. Por favor, leiam para vocês entenderem o contexto do que nós estamos ensinando. Assim como em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, para bispo. Vamos ler essa referência de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7? Só para que nós fiquemos gravados esse texto, essa qualificação que o Senhor queria. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Vamos lá. Olha só o que Paulo escreveu a Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, dentro do episcopado, nós já sabemos que isso é bispo ou presbítero. Em algumas traduções vai dizer, se alguém almeja o bispo, ser bispo. Vamos lá. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E como que precisa disso? O que precisa para ser, Osana? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia nas condenações do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Essa é a instrução para quem almeja ser presbítero, pastor, líder. E Paulo é muito claro a respeito disso. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros
E as igrejas, pelo menos nas igrejas Assembleias de Deus, em que eu congreguei, sempre houve essa observância da parte dos líderes. Uma outra coisa, irmãs, que não sei hoje como se segue, mas eu sou de um tempo que na igreja, para separar um obreiro, para separar um diácono, para separar um presbítero, um evangelista, este precisava, primeira coisa, ser batizado no Espírito Santo. Porque se há um entendimento já em Atos, a instrução para que a separação fosse feita de homens cheios do Espírito Santo. Então a igreja entende que um homem cheio do Espírito Santo, ele principalmente é um homem batizado com o Espírito Santo, não é? Vamos ao nosso segundo tópico, a importância do presbítero. Significado do termo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbítero ou do presbitério. Como é esse chamado para o presbitério? Para ser presbítero, bispo da igreja. Uma questão principal, nós não desprezarmos, e aí não inclui só os presbíteros, inclui também aquilo tudo que você faz na casa do Senhor, voluntariamente, é que você não despreze o dom que há em ti. O Senhor te capacitou, o Senhor te deu um dom, fez arder no seu coração um chamado, não despreze isso. É claro que há uma capacitação que o Senhor nos dá também, mas nós precisamos investir nisso também para que haja crescimento dessa obra. Então, não despreze o dom que há em ti. O que acontece, na verdade, e aí nós vamos fazer só um breve comentário aqui, que há duas situações aqui a respeito disso. Há aqueles que são chamados, mas têm medo de assumir o chamado, correm de assumir o chamado, não querem essa responsabilidade, mesmo sentindo arder no seu coração que pode fazer, que o Espírito Santo vai capacitar para fazer, mas tem medo de fazer, e aí fica correndo disso, atrasando a própria vida. E tem aqueles que impõem o chamado, eles querem entrar na função de qualquer jeito, não importa a que preço. Tem gente que paga, inclusive, para ser. Quanto mais eu fizer, mais o pastor vai me ver, mais ele vai me colocar em evidência. E se o pastor não me coloca em evidência, eu não fico nessa igreja. E aí eu fico saindo de igreja em igreja até o dia que alguém vai me ver e vai me dar uma chance. Porque eu quero ser alguma coisa, eu quero ter um título. Então tem essas duas situações perigosas, né? E uma coisa que, refletindo a respeito da túnica de José, quando eu estava preparando essa aula, eu me lembrei desse texto. A túnica era para José, não cabia nos irmãos dele. Depois que eles deixaram ele no poço e foram embora, pegaram a túnica, a única coisa que ela serviu foi para lamear de sangue de animal, para dizer que tinha sido de José. Porque a túnica era só para José, não era para outro. O chamado que Deus tem para você é específico. Ah, irmã Osana, mas tem outras líderes que trabalham comigo tão boas quanto a mim. Mas, irmãs, há um chamado específico para cada um de nós. Muitos fazem as mesmas coisas que eu faço, mas o Senhor tem algo específico comigo, trabalha em alguma área específica dentro daquilo que Ele me chamou. Nós não podemos desprezar o dom que o Senhor nos deu. E principalmente o amor em fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, continuando, foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica este corpo de obreiros de presbitério, do grego presbiterium, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja. O corpo de presbitérios da igreja, nós temos vários presbíteros aqui na igreja. Esse corpo, ele é um corpo auxiliar do nosso pastor. O pastor tem uma decisão a tomar, tem algumas coisas para fazer e ele chama esses presbíteros e toma conselho com eles. Devo fazer? Como fazer? Por que fazer? Esse é importantíssimo, esse corpo dos presbíteros na igreja. Segundo subtópico, atuação do presbítero. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos, anciãos, presbíteros
foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos capítulo 15, tá, irmãs? Leiam, por favor. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E aqui o corpo, esses auxiliares do pastor, o presbitério da igreja, em alguns lugares eles exercem a função de pastores. Então distribuíram esses obreiros por toda a Palestina, indo até Antioquia, saíram de Jerusalém para irem às cidades, nessas viagens, em que eles tinham também a função de pastor. Ocuparam essa função do pastor, esses presbíteros, para que fossem resolvidos os problemas que iam surgindo, tá, irmãs? E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Atos capítulo 16. Eu já pedi para vocês lerem o livro de Atos, estudarem o livro de Atos, que é importantíssimo para entendermos a construção da igreja. E o papel desses presbíteros passam por isso. Em alguns lugares do Brasil, nós vamos ter em algumas regiões, cidades mais longínquas, até mesmo bairros dentro da nossa cidade, que um presbítero, ele está na função do pastor local. Ele é, inclusive, reconhecido como pastor, chamado de pastor, mas ele foi separado para o presbitério. É o mesmo, irmãos. O presbítero, o pastor, é uma questão de titularidade que a Igreja Assembleia de Deus fez num concílio que teve, numa reunião que teve em 1937, a respeito de uma convenção em 1937 e que separou esses cargos, tá? Mas esses pastores, esses bispos, esses presbíteros, eles têm a mesma função e em alguns lugares é o que tem mesmo e é o que vai exercer a função de pastor, é quem vai exercer essa função de pastor. Quando nós pegamos a carta de Paulo, as cartas de Paulo à igreja de Corinto, o que acontece? Paulo está em Éfeso, já disse isso em umas aulas para trás, nas primeiras aulas nossas. Paulo está em Éfeso e os presbíteros da igreja de Corinto vão até Paulo, levando para ele várias situações de que estavam acontecendo na igreja. E aí Paulo me escreve as 2 cartas para tratar disso. Então, fique essa lembrança para as irmãs. Vamos então ao nosso terceiro subtópico, a valorização do presbitério. E aí diz assim o nosso texto aqui na revista: o presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instrui o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. A carta de Paulo a Timóteo é uma orientação completa a respeito desse serviço, irmãs. E esse corpo de presbíteros ou presbitério da igreja, ele deve ser preparado também não só para administrar a igreja do Senhor junto com o pastor, auxiliar, aconselhando, não só nisso, mas também no ensino da palavra. É responsabilidade desse homem de Deus que está à frente dessa igreja também ter domínio, conhecer a palavra para que possa ensinar de maneira diligente a igreja. O Novo Testamento mostra que apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 37 e Efésios capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, qual nós já fizemos a leitura. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então nós temos que ter
essa atenção. E aí Paulo ainda diz que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, principalmente os que ensinam. Nós precisamos honrar nossos presbíteros. Então, os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam de suas necessidades espirituais. E eles também são chamados presbíteros e bispos, ou supervisores. Logo, conforme Atos capítulo 14, versículo 23, a congregação local, cheia do Espírito, buscando a direção de Deus em oração e jejum, elegiam certos irmãos para o cargo de presbítero ou bispo, de acordo com as qualificações espirituais estabelecidas pelo Espírito Santo. Então nós temos que saber que essa qualificação, esse homem de Deus que será levantado para atuar como presbítero na igreja, ele precisa ser um homem cheio do Espírito Santo, preparado também para ensinar a palavra. Voltando ainda àquilo que eu falei anteriormente a respeito de que não adianta forçar um chamado se ele não existe. Dinheiro compra cargo, mas não compra vocação. Dinheiro compra título, mas ele não te dá aquilo que o Espírito Santo vocacionou, colocou dentro de você, ardeu no seu coração, te capacitou para fazer. Tem pessoas que têm o título e não conseguem jamais exercer a função porque não foi um chamado, foi imposto aquilo. E nós temos que estar atentos também quando somos chamados. Se somos chamados, irmãs, arde em nosso coração e nós sabemos que o Senhor tem algo para fazer através das nossas vidas, nós devemos nos dispor a fazer, a cumprir esse ID, porque o Senhor nos chamou para fazer uma grande obra para o reino de Deus. Amém? Ainda sobre a questão dos presbíteros na Igreja Assembleia de Deus, porque é de onde nós estamos fundamentados, é a doutrina que nós acompanhamos. A Assembleia de Deus, especialmente no Brasil, certamente, irmãs, em razão de se constituírem inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos, atraídos pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo, do ponto de vista administrativo ministerial, adotaram uma posição intermediária, mais aproximada do sistema presbiteriano. Havia uma igreja tradicional, há uma igreja tradicional que já tinha uma linha eclesiástica, né, de como se constituíam os líderes da igreja. E a Igreja Assembleia de Deus, após receber vários crentes de várias denominações, muita gente atraída pelo movimento do batismo com o Espírito Santo no Brasil, que começou em 1910, e em 1911 a igreja passa a se chamar Assembleia de Deus, lá no estado do Pará, em Belém. E aí a igreja sentiu a necessidade de fazer adequações, já uma vez que vinham pessoas de várias igrejas congregar, estavam chegando vários irmãos para congregar. Então, baseado no sistema presbiteriano, a Igreja Assembleia de Deus também adotou uma forma de trabalhar. Então, na Convenção Geral de 1937, na Assembleia de Deus de São Paulo, foi debatida a questão sobre se os anciãos presbíteros, né, não poderiam ser considerados pastores. E os convencionais compreenderam, citando os textos de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, de Atos, que é outro texto que nós citamos aqui, de 1 Timóteo, que em alguns casos parece haver uma diferença entre anciãos e anciãos como chamados ao ministério. E estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica. Até hoje existe nas Assembleias de Deus, que talvez você não entenda por que tem tantos títulos, né? Se todos fazem a mesma coisa, por que tem título, tem distinção? Então nós temos diáconos, presbíteros, ministros do evangelho, que são quem? Pastores e evangelistas. Tá certo, irmãos? Nas Assembleias de Deus, embora o trabalho de presbítero tenha a sua definição, passou também a ser visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenações antes de ser consagrado evangelista ou pastor. Então, um irmão que está apto a ser presbítero, ele também pode ser ordenado pastor. E aí nós vimos aqui nessa lição importantíssima que, na verdade, presbítero e pastor é a mesma função. Tá certo? A Assembleia de Deus foi quem estabeleceu essa regra hierárquica diferente. Terceiro tópico, os deveres do presbitério.
Apacentar a igreja, esse é um dever do presbítero. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. E o apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua própria época acerca desta tarefa. Os presbíteros devem ser uma pessoa experiente, né? Idônea, pronta, ser exemplo para a igreja. Porque o primeiro testemunho de vida nosso é de Cristo na nossa vida, é a nossa própria vida, não é? O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Nós lemos isso na nossa leitura oficial, na nossa leitura em classe, que não haja nele a visão de que o corpo é dele, de que o rebanho é dele, o pastor. Não, o rebanho é do Senhor. É o corpo de Cristo, ele não tem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. E os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. E aí nós entramos numa outra questão aqui. Tem muitos obreiros na casa do Senhor, muitos presbíteros e até pastores que eles têm um trabalho secular. Não trabalham diretamente só para a igreja. Nós entendemos que o trabalho na casa do Senhor ele é voluntário, feito de forma voluntária. Mas há alguns irmãos, alguns obreiros que são assalariados pela igreja, alguns pastores que são assalariados pela igreja, até num reconhecimento de que a igreja precisa ter alguém em tempo integral ali para cuidar. E esse homem preparado, presbítero, pastor, ele vai ser essa pessoa que vai cuidar desse rebanho, das coisas da casa do Senhor, dessa administração. E aí Paulo, nessa mesma orientação que ele está dando a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, olha como ele fala, orienta Timóteo. Capítulo 5, versículo 18, você pode ler comigo. Vamos lá. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, se ele veio fazer a obra do Senhor, está ali distintamente fazendo a obra do Senhor, ele é digno do salário que ele recebe. Nós não podemos deixar ninguém passar necessidade, muito menos uma pessoa que está cuidando do rebanho do Senhor. E a igreja precisa honrar, não é? Esta família que está cuidando das outras famílias da igreja. Então, digno é o obreiro do seu salário. Segundo o subtópico, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, o governo e o ensino. E o presbítero, quando designado para essa tarefa, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar sua própria casa e ser apto para ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Jesus, o sumo pastor, ele deixou claramente essa lição sobre servir. Quando ele encontra com os discípulos na ceia, antes de sua morte, ele tem o cuidado de lavar os pés dos apóstolos. E muitos poderiam dizer, mas ele não é o Cristo? Ele não é o Filho de Deus? Por que ele está se humilhando dessa forma, descendo assim para lavar o pé dos apóstolos? Sabia até que Judas, que estava ali, era o traidor, mas Jesus fez. Então, nós íamos para servir, irmãs, não para sermos servidos, seguindo o exemplo de Jesus. Então, esse presbítero, ele precisa estar disponível a serviço da igreja. E com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade. É maior o compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. O fato desse presbítero ser encarregado também de ensinar a palavra é muito maior a responsabilidade. Por isso que o corpo eclesiástico da nossa igreja, nós temos vários presbíteros dentro da nossa congregação e vocês podem observar, são homens idôneos, são homens que não escandalizam a igreja,
não escandalizam o corpo, têm cuidado do corpo, se reúnem, conversam, acertam os assuntos com o pastor, de maneira a preservar o corpo e esse corpo se manter cuidado. Isso é muito importante, porque a igreja passa por momentos difíceis, por crises. E se nós não tivermos um corpo de obreiros na nossa igreja, que se preocupe com o corpo de Cristo, com as ovelhas, com a condução, para evitar que se perca esse rebanho, irmãs, nós teremos muitas dificuldades. Então, continue orando pelos obreiros da casa do Senhor. Terceiro subtópico, o último subtópico. Está alguém entre vós doente? Fala sobre ungir os enfermos. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. E nós devemos lembrar de uma coisa. Deus deixou os médicos. Não tem nada contra os médicos, contra os enfermeiros, contra os profissionais da saúde. São homens que Deus abriu o entendimento, orientou, deu instrução para que exerça uma profissão linda e maravilhosa, que é cuidar de vidas e salvar vidas. Mas há momentos também que nós precisamos exercitar a nossa fé. E como que eu faço isso? Eu chamo um presbítero da igreja para que ele ore por mim e me unja. Hoje nós, infelizmente, temos vivido uma banalização do óleo de unção, irmãs. Tem gente usando o óleo de unção para ungir tanta coisa, sabe? Unge até animal. Não que não seja o bichinho, você não tem que orar, ô Senhor, restaura a saúde do meu cachorrinho. Se você crê assim, ok. Mas há uma banalização do óleo, sabe, irmãs? E da unção. E Tiago escreve assim, ó, tem alguém doente na sua casa? Chama o presbítero. E ele vai orar com imposição de mãos e vai ungir, e o enfermo será curado. Por que nós não temos visto tantas curas também? Porque, primeiro, tem gente que não sabe nem quem são os presbíteros da igreja. Segundo, nem sabe que o presbítero tem essa função, que é de orar pelos enfermos. Então, hoje você está aprendendo, olha, se eu estou enfermo, eu vou chamar um presbítero da igreja do culto de domingo, vou te saber quem são os presbíteros da igreja. Porque às vezes o pastor até anuncia, o presbítero Samuel vai orar agora para as ofertas. Os irmãos nem tomam nota de que a função do irmão Samuel na igreja engloba várias coisas. Ele é um presbítero da igreja. Assim como o presbítero Abel, presbítero Edinaldo, presbítero Elias, presbítero Luiz Carlos. Então, nosso co-pastor, o irmão Adonias. Então, os irmãos, presbítero Adanison também. Estou dando para vocês os nomes, para vocês saberem quem procurar. O presbítero Antônio Lacerda, quando você precisar de uma oração com unção. Então, pode estar banalizado em algumas igrejas isso, mas nós precisamos ater ao nosso coração isso. Ela revela a proximidade que o presbítero deve ter com pessoas, porque os presbíteros é quem cuida do rebanho. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então, nós sabemos quem são os presbíteros da nossa igreja. Temos alguma necessidade, vamos levar a esses obreiros. Tá bem, irmãs? A síntese do nosso terceiro tópico diz assim: apacentar a igreja de Cristo, liderar a igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Agora você já sabe qual a função, por que existe o presbítero na igreja, e aí pode colocar em prática isso aí na sua vida, quando você precisar. A conclusão diz assim: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. E aí nós vimos que em algumas cidades eles são os pastores da igreja. E nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, como a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Valorize os presbíteros da nossa igreja. Orem por esses homens que formam o corpo episcopal de nossa igreja, irmãs, para que tenham êxito, para que a igreja seja bem sucedida.
Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido às nossas vidas e pela oportunidade de sermos ministradas por Ti, Espírito Santo, nessa aula tão importante para o nosso conhecimento. Senhor, venha abençoar a vida de cada uma das nossas irmãs e que possamos dar fruto daquilo que temos aprendido. Em nome de Jesus, amém.